Alô galera, aquele abraço para KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Gauchão. 2 jogos fecharam nesta segunda-feira a penúltima rodada da fase classificatória. O Zequinha em casa, o São José, goleou o Novo Hamburgo por 3-0, garantiu vaga nas quartas de final e levou com ele o Caxias. Então, São José e Caxias já estão matematicamente classificados para as quartas de final. Só resta uma vaga para as quartas de final. E já temos também o primeiro rebaixado do Gauchão, que é o Santa Cruz. Subiu do ano passado da divisão de acesso para a primeira divisão e vai retornar em 2025 para jogar a Série B do Campeonato Gaúcho. São Luís de Juí, Novo Hamburgo, Ipiranga e Avenida. Um desses 4, com certeza, vai avançar para as quartas de final. Um desses 4, com certeza, vai jogar no ano que vem a segundona do futebol gaúcho. E atenção, colorados, já é certo que o Inter, no jogo único no Beira-Rio, pelas quartas de final, vai enfrentar um desses 4 times. Isso é certo. O Inter vai jogar ou com o São Luís, ou com o Novo Hamburgo, ou com o Ipiranga, ou então com o Avenida. E a partir de agora, atenção para você que torce para um desses 4 times, vou apresentar na sequência aqui no Plantão do Paulinho o que o seu time tem que fazer. Ou para garantir vaga nas quartas de final, ou para escapar do rebaixamento. Para esses 4 aqui, agora é 8 ou 80 na última rodada. Ou avanço de fase, ou podem até cair para a segundona. A nova classificação apresenta Inter líder 25. Fecha a primeira fase como vencedor da fase classificatória. Ninguém mais alcança o Inter. Grêmio é o segundo, com 20. Ninguém alcança o Grêmio também na segunda posição. Inter e Grêmio com certeza vão jogar a partida única de quarta de final e pelo empate em casa. O Inter no Beira-Rio contra o 8º colocado, o Grêmio na Arena contra o 7º colocado. Guarani de Bagé com 16, Juventude com 15, São José e Brasil com 14 e o Caxias com 13 já estão também classificados para as quartas de final. Resta saber quem desses times aqui vão acompanhar, 2 deles vão acompanhar Inter e Grêmio como mandantes do jogo único das quartas de final. Hoje teríamos Inter contra São Luís, Grêmio contra Caxias, Guarani contra Brasil, Juventude contra São José. Inter, Grêmio, Guarani e Juventude jogando em casa e pelo empate. Repito aos colorados, já é certo que o Inter, como vencedor da fase classificatória, vai jogar a partida única do Beira-Rio de quarta de final contra São Luís, Novo Hamburgo, Ipiranga ou Avenida. Contra um desses 4. Não existe outra possibilidade para o Internacional. Já está rebaixado o Santa Cruz com 4 pontos. Então, na última rodada, vou mostrar em seguida a rodada que acontece no sábado, dia 2, às 4h30 da tarde, 6 jogos simultâneos. Na última rodada, em jogo, a última vaga para as quartas de final e uma vaga para o descenso que ninguém quer essa vaga. São Luís com 10, Novo Hamburgo e Ipiranga com 9. O Avenida com 8 são os 4 times que brigam, ou por vaga nas quartas, ou pela vaga para o rebaixamento ao lado do Santa Cruz. Última rodada tem no sábado São Luís e Santa Cruz, Ipiranga e Brasil, Novo Hamburgo e Caxias, Grêmio e Guarani, Juventude e Inter, Avenida e São José. E aqui uma curiosidade. Os times que disputam esta última vaga para as quartas de final e disputam o não rebaixamento vão jogar em casa, todos eles, ó, São Luís, Ipiranga, Novo Hamburgo e também o Avenida. Deixa eu passar a partir de agora, pessoal, para essa galera aqui, o que o seu time precisa para passar de fase. Depois eu passo a matemática para escapar do rebaixamento. Antes, para passar de fase, vamos lá. O São Luís, se vencer o seu jogo em casa, passa de fase, está classificado para as quartas de final, vai enfrentar o Inter. Passou, enfrenta o Inter. Se o São Luís empatar, precisa com empate de 3 combinações para passar de fase. Que o Novo Hamburgo, que o Ipiranga e o Avenida, que nenhum deles vença os seus jogos. Se o São Luís perder o seu jogo em casa, precisa para passar de fase 3 resultados paralelos. De derrota do Novo Hamburgo e que Ipiranga e a Avenida não vençam seus jogos.
Vamos para o Novo Hamburgo. Se o Novo Hamburgo vencer o seu jogo em casa, para passar de fase e enfrentar o Inter no Beira-Rio nas quartas de final, vai torcer para o São Luís não vencer o seu jogo em casa. Se o Novo Hamburgo empatar, só passa de fase com 3 resultados paralelos, com derrota do São Luís, com derrota ou empate do Ipiranga e com derrota ou empate do Avenida. As 3 combinações para o Novo Hamburgo com empate passar de fase, beleza? Vamos seguir. O Ipiranga. Se o Ipiranga vencer a partida, seu jogo, em casa, vai precisar de 2 combinações para passar de fase, mesmo vencendo. São Luís e Novo Hamburgo não podem vencer. Se um dos 2 vencer, não vai adiantar o Ipiranga vencer também. O Ipiranga só passa de fase vencendo, nesse caso aqui, São Luís e Novo Hamburgo, os 2 não vencendo. Se o Ipiranga empatar o jogo, vai precisar de 3 combinações. Vamos combinar o seguinte, que aqui é o seguinte, ó. Se o Ipiranga empatar o jogo, tá fora. Por quê? O São Luís tem que perder em casa por 7-0. O São Luís pega o rebaixado Santa Cruz. O Novo Hamburgo não pode vencer, e o Avenida também não pode vencer. Então, simplificando, para o Ipiranga passar de fase, tem que vencer o jogo e torcer para o tropeço de São Luís e Novo Hamburgo. Se o Ipiranga empatar em casa, não garante vaga na próxima fase. O Avenida, para começo de conversa, se o Avenida empatar ou perder, não tem como passar de fase. Tem que vencer a sua partida em casa. E vai torcer por 3 resultados paralelos. Que os 3 aqui, ó, que São Luís, que Novo Hamburgo e que Ipiranga, que nenhum deles vença. Se um deles vencer, mesmo a Avenida vencendo, estará fora da próxima fase. Então tem que vencer o seu jogo e torcer para que São Luís, Novo Hamburgo e Ipiranga, os 3, que nenhum dos 3 aqui vença, beleza? Vamos passar agora para escapar do rebaixamento, que é uma outra questão, é um estresse desses 4 clubes aqui, né? Do São Luís, do Novo Hamburgo, do Ipiranga e também da Avenida. Deixa eu começar com a Avenida, que está na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, inclusive. O Avenida, se vencer o jogo, escapa com uma combinação, que São Luís, que Novo Hamburgo e que Ipiranga, que um dos 3 não vença o seu jogo. Se um dos 3 aqui não vencer e o Avenida vencer, escapa do rebaixamento. Se o Avenida empatar o seu jogo em casa, só escapa com 2 combinações. Se os 2 perderem, se Novo Hamburgo e Ipiranga, se os 2 perderem. Se um dos 2 não perder, o Avenida com empate estará rebaixado para a Série B, para a divisão de acesso do Gauchão da próxima temporada. Deixa eu passar para o Ipiranga. Se o Ipiranga vencer em casa, escapa. Certo? O Ipiranga só depende dele para escapar. Venceu, escapou. Se o Ipiranga empatar, vai precisar de um resultado paralelo para escapar. Ou que o Novo Hamburgo perca, ou que o Avenida não vença. Um dos 2 resultados. E se o Ipiranga perder o seu jogo em casa, o Ipiranga só permanece na primeira divisão do futebol gaúcho se o Avenida também perder. Entenderam? O Ipiranga perde. O Avenida empata, está rebaixado o Ipiranga. Perdeu o Ipiranga. A Avenida também perdeu, cai o Avenida, fica na Série A o Ipiranga. Novo Hamburgo, se vencer, escapa do rebaixamento, beleza? Se o Novo Hamburgo empatar, vai precisar de um resultado paralelo. Ou que o São Luís perca, ou que o Ipiranga e o Avenida, que um dos 2 aqui não vença seu jogo. É só um resultado paralelo, pessoal. Novo Hamburgo empatou, precisa de um resultado paralelo. Ou derrota do São Luís, ou que um dos 2 aqui, Ipiranga ou Avenida, que um dos 2 não vença. Se o Novo Hamburgo perder, escapa do rebaixamento com uma combinação das 2 aqui. Com uma derrota do Ipiranga ou com uma derrota do Avenida. Ah, pô, o Novo Hamburgo perdeu, Paulinho, como é que escapa do rebaixamento? Só escapa se um dos 2 aqui perder. Entendeu? Um dos 2 tem que perder. Porque se o Novo Hamburgo perder, for derrotado, e nenhum dos 2 perder aqui, o Novo Hamburgo está rebaixado. Ah, o Novo Hamburgo perdeu, mas o Ipiranga também perdeu. Não tem problema. Escapou o Novo Hamburgo. Ah, Paulinho, mas o Novo Hamburgo perdeu e o Avenida perdeu também. Não tem problema. Novo Hamburgo escapa. Agora, se o Novo Hamburgo perder e um dos 2 aqui não perder, aí o Novo Hamburgo estará rebaixado para a segunda divisão. Finalmente, o São Luís, mais acima da tabela, se vencer, escapa. Certo? Não, o São Luís é o seguinte, né, pessoal? O São Luís vencer a partida não só escapa, como garante vaga nas quartas de final. Se o São Luís empatar para escapar do rebaixamento, vai precisar de um resultado paralelo em 3 aqui. Que um dos 3 não vença. Que o Novo Hamburgo não vença, que o Ipiranga não vença ou que o Avenida não vença. Que um dos 3 não vença. Se um dos 3 não vencer, o São Luís pode empatar para escapar do rebaixamento.
Se o São Luís perder o jogo em casa, escapa do rebaixamento também com uma combinação. Ou com derrota do Novo Hamburgo, ou com o Ipiranga não vencendo seu jogo, ou com a Avenida também não vencendo. Apenas uma combinação das três aqui, São Luís perder o jogo para escapar do rebaixamento. Entenderam? Então essa questão aí, importante, confirmando aqui, pessoal, ó, a parte de baixo da tabela, a Avenida com 8, Ipiranga e Novo Hamburgo com 9, São Luís com 10, esses 4 aqui disputam na última rodada, portanto, a última vaga para as quartas de final e a vaga para o rebaixamento, para a divisão de acesso da próxima temporada. Eu confirmo, o Inter com certeza vai enfrentar, no jogo único, no Beira-Rio, jogo de quarta de final, o Inter jogando pelo empate, vai enfrentar ou o São Luís, ou o Novo Hamburgo, ou o Ipiranga, ou o Avenida. Quem passar de fase dos 4 aqui, o Inter enfrenta no Beira-Rio, jogo único das quartas de final. Fui!